Bom, agora sim, boa tarde a todos. Inicialmente, obrigado pelo tempo invertido nesse webinar. Para os partners que ainda não me conhecem, meu nome é Pedro Moura, eu sou gerente técnico de contas na Gurta, para os países do Cono Sul e para o Brasil também. E bom, continuando com as nossas séries de webinars em português, hoje veremos a segunda parte sobre o consumo de combustível. Como vimos anteriormente, no Elon existem muitas maneiras de trabalhar com esse tema, e no webinar passado nós vimos como trabalhar com o consumo teórico de combustível, ou seja, por meio do consumo por tarifa ou por cálculo matemático. Então, hoje nós vamos ver os tipos de sensores de combustível, os tipos de sensores de nível de combustível, ou sensores FLS, os parâmetros e a tabela de cálculo para a configuração desse sensor, as configurações do módulo de consumo de combustível, e, por último, alguns relatórios e notificações que podem ser criadas para essa configuração que nós fizemos. Bom, como já sabemos, no Elon chamamos sensores toda a interpretação feita dos parâmetros originais recebidos pelo dispositivo. Então, antes de criar um sensor para a interpretação do parâmetro com esses dados sobre combustível, é necessário entender a diferença entre os distintos tipos de sensores e saber como os dados do nosso parâmetro são entregues. Então, os sensores de nível de combustível, como o nome diz, servem para aqueles parâmetros que entregam a quantidade de combustível disponível no tanque. Já os sensores de consumo de combustível devem estar baseados em parâmetros que dizem quanto de combustível foi consumido, ou seja, esse não vai entregar a quantidade de combustível presente no tanque naquele momento. Então, no Elon, quando nós criamos um sensor, quando nós formos criar um sensor de combustível, vão existir várias opções. Então, primeiro é importante entender o significado das siglas e a diferença entre cada uma delas. Então, os sensores que possuem a sigla FLS significam Full Level Sensor, então devem ser usados para aqueles parâmetros que trazem a quantidade de combustível no tanque naquele momento. Já os que possuem a sigla FCS são os de Full Consumption Sensor, ou sensores de consumo de combustível, e devem ser usados para aqueles parâmetros que indicam a quantidade de combustível consumido. Então, as opções aqui seriam as seguintes. Bom, falando sobre os FLS, ou seja, sensores de nível, então, o mais comum é o que leva justamente esse nome, sensor de nível de combustível. É um dos mais usados, indica o nível de combustível no tanque naquele momento. Geralmente é necessário utilizar uma tabela de cálculo para fazer essa conversão dos valores que chegam em volts ou em outra unidade métrica a litros. Depois nós temos também o sensor impulsivo de nível de combustível. Ele também indica o nível de combustível no tanque naquele momento, só que ele utiliza impulsos elétricos em unidades de voltagem para indicar o nível de combustível. Bom, agora falando um pouco sobre os sensores FCS, ou seja, aqueles de consumo de combustível, nós temos três opções diferentes. Então, o primeiro seria o sensor absoluto do consumo de combustível, e ele vai indicar a quantidade de combustível que foi consumido desde a instalação do dispositivo, então a gente vai ter sempre um valor crescente. Logo, nós temos o sensor instantâneo do consumo de combustível. Esse vai indicar a quantidade de combustível consumido em um intervalo de movimento, então, ao terminar esse intervalo de movimento do veículo, o valor do sensor vai voltar a ser zero. E, por último, nós temos o sensor impulsivo do consumo de combustível, que, como o de nível, vai utilizar impulsos elétricos para indicar a quantidade de combustível que foi consumida. Então, basicamente, essas são as 5 opções de sensores de combustível no Elon. Então, nós temos 2 que indicam o nível e 3 que podem indicar o consumo de combustível. Para saber qual utilizar, obviamente, eu tenho que saber como o meu parâmetro está entregando a informação. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens sobre os sensores de nível e sobre os sensores de consumo. Bom, a vantagem dos sensores de nível de combustível é que é possível detectar roubos e abastecimentos de combustível, assim como saber a quantidade de litros no tanque. A desvantagem é que a precisão não é tão boa quando comparamos a um sensor de consumo de combustível, bom, obviamente relacionado ao consumo de combustível durante as viagens. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os sensores de consumo de combustível, ou os FCS. A vantagem é a alta precisão na analítica de consumo de combustível, e a desvantagem é que não é possível detectar roubos ou abastecimento usando esses tipos de sensores. Obviamente, porque eu não sei quanto de combustível tem no tanque, então não consigo fazer essa analítica das diferenças entre os níveis. Por isso, não é possível detectar roubos nem abastecimentos. Então, por isso, a combinação dos dois tipos de sensores, de nível e de consumo, vai trazer o melhor resultado. Então, se nós tivermos 2 parâmetros que me informam qual nível e qual foi o consumo, essa é a melhor opção para eu utilizar.
Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sensores de nível de combustível, só que a nível hardware. Nós falamos um pouco dos sensores a nível software, que nesse caso seria essa interpretação dos parâmetros feita pelo Elon, mas a gente agora vai falar sobre sensores a nível hardware, ou seja, hardwares adicionais que podem ser usados associados aos dispositivos GPS. Bom, então, aqui nós estamos falando especificamente sobre sensores de nível e não de consumo. Então, obviamente, de novo, aqueles que trazem dados sobre a quantidade de combustível no tanque, os FLS. Então, existem vários hardwares adicionais que podem ser usados associados ao dispositivo GPS. Um dos mais comuns é o medidor de nível de combustível, então, onde é necessário realizar aquela perfuração no tanque, a instalação do medidor e depois a calibração do tanque. Depois nós temos sensores ultrassônicos, que são aqueles que enviam sinais de ultrassom desde a parte inferior do tanque. Esses sinais alcançam a parte superior do líquido e do líquido de combustível, do nível, e segundo o tempo que esse sinal demora para voltar o sensor no nível inferior do tanque, ele vai poder determinar qual a quantidade de combustível que está presente aí no tanque, então qual é o nível. Depois nós temos aqueles sensores que são flutuadores, funciona muito parecido com os medidores, só que ele, como o nome diz, utiliza um flutuador para determinar a linha superior de alcance do combustível. E, por último, nós temos também a opção de utilizar os famosos leitores de dados CAM, caso eu tenha um leitor aí que esteja conectado ao porto OBD do veículo. Bom, agora a gente pode passar para a criação do sensor, o parâmetro a utilizar e como fazer essa configuração. Então, vamos seguir. Outra vez, a gente aqui está falando exclusivamente sobre sensores de nível de combustível, que é o foco desse webinar, mas, obviamente, existem outras opções e outros tipos de sensores, como nós vimos. Bom, então, obviamente, antes de fazer essa configuração do sensor no Elon, é importante que, obviamente, o dispositivo esteja instalado, o tanque esteja calibrado e que o dispositivo esteja configurado para enviar esse parâmetro lido pelo nosso medidor para o nosso servidor. Cada tipo de hardware adicional vai possuir suas próprias dificuldades de instalação e ou calibração. Então, por exemplo, o medidor tradicional de combustível requer a perfuração no tanque e posterior à sua calibração, já aquele leitor de dados da RedCam poderia evitar os custos e a mão de obra da instalação. Então, seria uma solução mais simples e que traz basicamente o mesmo resultado. Então, nessas imagens, nós vemos os passos para a instalação e calibração do tanque quando a gente tem esse medidor tradicional de nível. Então, o processo se inicia com a drenagem de todo o combustível que está presente no tanque, como mostrado na primeira imagem. Logo, a gente tem a perfuração do tanque, a instalação do medidor, e, por último, o tanque é abastecido dia a pouco para calibração, caso seja necessário. Então, beleza, uma vez que a gente realiza esse processo de instalação, calibração, etc., a gente pode passar para o Elon e fazer essa configuração do nosso sensor a nível software. Então, ok. O primeiro passo seria, então, entrar na janela de mensagens do Elon e executar as mensagens para essa unidade, para ver o que nosso dispositivo está enviando para nós. Então, a gente vai encontrar mais informações sobre qual parâmetro utilizar no nosso sensor com o fabricante do nosso medidor ou com o fabricante do nosso dispositivo. Então, eles são as melhores pessoas para nos dizer qual parâmetro a gente pode estar utilizando para o nosso sensor de combustível. No nosso caso, no nosso exemplo, o parâmetro que eu vou utilizar é esse CLLS1, e segundo o fabricante do meu medidor ou segundo o fabricante do dispositivo que eu estou usando, esse deve ser o parâmetro que eu vou utilizar para o meu sensor. Bom, depois a gente abre as propriedades da unidade, a gente vai até a aba de sensores e a gente faz clique no botão novo e nós podemos configurar, começar a configurar o nosso sensor de nível de combustível. Então, o primeiro passo, então, vai ser selecionar qual é o tipo de sensor que eu estou utilizando. No nosso sensor de nível de combustível. E o segundo passo mais importante seria indicar qual o parâmetro que me traz essa informação. No nosso caso, como nós vimos, lá na janela de mensagens, o parâmetro que nós selecionamos é o CLLS1, então, por isso, esse é o parâmetro que está baseando o funcionamento do meu sensor. É importante ter em conta que, dependendo de como o meu parâmetro me envie esses dados, talvez seja necessário configurar uma tabela de cálculo. Então, é muito comum que esses medidores de combustível enviem dados em volts e que nós tenhamos que fazer essa tradução a litros.
Então, durante a calibração do tanque, é importante criar uma tabela parecida, seja numa folha ou num arquivo Excel. Então, como nós vimos lá nas imagens, o último passo era aquela calibração do tanque de combustível. Então, por isso que eu comentei que era importante encher o tanque de a pouco, porque nós vamos registrando quanto de combustível em litros nós enchemos, e qual o valor que o meu medidor está me mostrando. Então, imaginem que o meu medidor me indica o valor 0 quando o tanque está vazio, e ao encher 5 litros, o medidor me indica o valor 20. Logo, ao encher mais 5 litros o meu tanque, ou seja, eu tenho um total de 10 litros de combustível nesse tanque, o meu medidor me indica um valor de 35. Nesse caso, a minha tabelinha Excel deveria estar da seguinte forma, bom, seja numa folha ou seja no Excel. Então, eu tenho que o valor que o meu medidor me entregou era 0, bom, a tradução a litros seria 0 litros. Depois, quando eu enchi 5 litros, o meu medidor me entregou o valor de 20 volts. Por último, quando eu enchi mais 5 litros, ou seja, eu tinha um total de 10 litros no meu tanque, o meu medidor me indicou 35 volts. Então, basicamente, esse é o processo que nós temos que fazer na calibração do tanque. Nós vamos anotando quanto o meu medidor está entregando e quantos litros eu enchi. Obviamente que se eu for enchendo o meu tanque de combustível de a pouco, por exemplo, a cada 5 litros, eu vou ter um valor muito mais preciso e exato do que se eu for enchendo o meu tanque de a 20 litros, por exemplo. Então, isso fica a critério de vocês, mas quanto menor a frequência de litros, mais preciso vai ser minha tabela, isso vai me levar a um melhor resultado de consumo, enfim. Bom, no caso do nosso sensor, eu já tinha uma tabela feita, então, quando eu estava na criação do sensor, eu entrei justamente nessa guia que diz tabela de cálculo, preenchi a minha tabela nessa opção que diz gerar a partir de pares x, y, e o sistema automaticamente faz esse cálculo. Então, a gente pode ver todo esse passo a passo agora na prática no Elon. Então, vamos lá. Bom, beleza. Agora eu estou aqui no Elon e eu tenho essas duas unidades. Eu já tenho um sensor de combustível criado e eu posso criar ele outra vez para que a gente veja todo o processo. Então, o primeiro passo seria vir na janela de mensagens, executar as mensagens para a minha unidade e buscar o parâmetro que o fabricante do meu dispositivo ou o fabricante do medidor me indicou. No nosso caso, era aquele CLLS1. Bom, faço Enter, o sistema filtra e ele me mostra os valores que o meu medidor de combustível está me enviando. Então, pode ser um valor em volts ou em outras unidades métricas. Então, no caso, eu já sei que o parâmetro que eu tenho que utilizar para o meu sensor é o CLLS1. Ok. Bom, agora eu tenho que entrar nas propriedades da unidade fazendo clique nesse botão, vir na janela de sensores e logo fazer clique em novo sensor. Bom, como eu estou usando um sensor medidor, um sensor de nível, eu seleciono o tipo de sensor, sensor de nível de combustível. Aqui nós temos todas aquelas outras opções que nós já vimos no começo, mas no nosso caso, essa aqui aplica, sensor de nível de combustível. Depois eu posso dar um nome para o meu sensor, então pode se chamar sensor teste. Indicar qual é o parâmetro que está respaldando o funcionamento do meu sensor. Então, qual parâmetro vai basear o funcionamento do meu sensor? Como vimos, CLLS1. Ok, bom, até aqui tudo bem. Se o meu parâmetro estivesse me enviando diretamente o valor de nível de combustível em litros, esses seriam os únicos passos que eu deveria tomar. Mas como isso não é o caso, ou seja, ele está me enviando um valor em volts que eu preciso converter a litros, eu preciso entrar nessa opção que diz tabela de cálculo. Então, aqui eu vou registrar toda aquela tabelinha que eu fiz durante a calibração do meu tanque. Então, eu posso ou encher manualmente, ativando essa opção e colocando em X os valores de entrada, ou seja, os valores em volts, e seu significado em litros na coluna Y, ou eu posso importar um arquivo Excel, caso eu tenha feito isso em algum dos arquivos que são suportados aqui. No meu caso, eu tenho essa tabelinha em um arquivo Excel, então não vou preencher manualmente, mas caso eu fosse preencher manualmente, eu só precisaria fazer clique em adicionar linha e ir enchendo todas as linhas que foram adicionadas. No meu caso, eu vou fazer clique aqui e eu vou selecionar qual é o meu arquivo. Bom, selecionei o arquivo, automaticamente o sistema reconhece todos os campos e eu faço clique em gerar. Bom, ele faz o cálculo e preenche a tabela da esquerda. Uma vez feito isso, eu só preciso dar OK, OK outra vez, e o sistema faz a tradução desses valores em volts a litros. Então, nós já temos aqui sensor teste, 157,6 litros de combustível presente nesse tanque. Então, bastante simples.
Ok, então agora eu tenho um outro caso que é interessante, que às vezes acontece. Então, imaginem que o parâmetro que eu utilizo para combustível não me traz os dados nem em volts, nem em litros, mas sim em porcentagem. É possível mudar essa visualização, a visualização desse parâmetro no Elon? Sim, é possível. Então, para fazer isso, é só preciso utilizar uma fórmula matemática aplicada ao campo parâmetro na criação do sensor. Então, nesse exemplo aqui do slide, nós temos indicado que a capacidade total do meu tanque é de 105 litros. O parâmetro selecionado, que indica a quantidade de litros em porcentagem, diz que nesse momento eu tenho 30% do tanque cheio. Bom, realizando uma regra de 3, temos que 105 litros vai representar 100%, e como temos 30% do tanque cheio, teremos que saber quanto isso vai representar em litros. Então, nós temos X e sua representação depois do cálculo. Basicamente, a fórmula, então, seria multiplicar o parâmetro da porcentagem pelo valor de 100, ou seja, por 100%, e depois dividir esse resultado pela constante 105, porque é a capacidade total do meu tanque. É importante ter em conta que sempre que eu multiplico no Elon algum parâmetro por um valor fixo, eu tenho que usar a expressão conste antes do número. Então, no nosso caso, nós teríamos que 30, que é a quantidade em porcentagem de litros no tanque, né, na quantidade do tanque cheio, 30%, vezes constante 100, ou seja, estou multiplicando por 100%, dividido pela capacidade total do meu tanque, que é de 105. Nesse caso, eu tenho um resultado de 28 litros presentes no tanque. Então, a gente pode fazer esse exemplo também no Elon para que fique mais claro. Ok, beleza. Então, de volta. Primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir as mensagens. Bom, executar as mensagens para o meu dispositivo e eu poderia encontrar um parâmetro que me indique a porcentagem de tanque cheio na minha unidade. Nesse caso, nessa unidade, eu não tenho um parâmetro que sirva para isso, que me indique em porcentagem quanto do tanque está cheio ou não. Então, a gente pode usar qualquer um desses parâmetros como exemplo. Então, no nosso caso, eu vou usar o parâmetro PowerExt como se fosse a porcentagem de combustível no meu tanque. Então, beleza, já sei que é o PowerExt, eu vou lá criar o sensor. Então, faço clique de novo nas propriedades, venho na janela sensores, novo, e ok, dou um nome para o meu sensor, então posso colocar litros no tanque a partir da porcentagem. Posso selecionar o tipo de sensor, então poderia colocar sensor de nível de combustível ou sensor personalizado, caso eu queira. Então, nesse caso, eu vou colocar sensor personalizado, porque nós já temos um de nível. E eu vou indicar qual parâmetro. Então, nós já sabemos que o parâmetro que me traz a porcentagem, supostamente nessa unidade, é PowerExt. Então, qual é o cálculo que eu teria que adicionar aqui? Bom, exatamente o que nós vimos lá no slide. Então, é adicionar esse cálculo de regra de 3. Então, vou multiplicar o meu parâmetro pela constante 100, que seria 100%, e eu vou dividir depois esse valor pela capacidade total do meu tanque. Então, imaginem que fosse um tanque de 105 litros, eu adiciono o símbolo que vai expressar a divisão, então, uma barra, const 105. Para deixar mais organizado, eu poderia colocar esse primeiro cálculo em parênteses. E eu bloqueio. Ok, outra vez. Eu volto em monitoramento e nós vemos que, a partir da porcentagem, nós temos que o nosso tanque possui 26,86 litros de combustível presente, porque nós tínhamos só 30% do tanque cheio. Nesse caso, o PowerExt acho que estava em 28,2, então, como o tanque é de 105 litros, isso, depois do nosso cálculo, significa 26 litros presentes a partir da porcentagem. Então, esse é um exemplo de como aplicar isso no Elon. Pessoal, caso surja alguma dúvida no decorrer do webinar, vocês podem deixar as dúvidas na seção de perguntas e respostas, e no final a gente pode ir vendo cada uma delas. Então, excelente. Bom, ok. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo de consumo de combustível. Então, essa janela, nas propriedades da unidade, vai servir para indicar ao sistema diferentes variáveis para o cálculo de consumo de combustível. Por fins didáticos, nesse webinar, a gente vai cobrir os seguintes campos. Então, eles são volume mínimo de abastecimento de combustível, volume mínimo de roubo de combustível, tempo para separar abastecimentos e roubos consecutivos, e o cálculo baseado em tempo para os abastecimentos e para os roubos. Os roubos seriam as drenagens de combustível. Bom, antes de fazer isso, um dos passos mais importantes é selecionar qual é o tipo de sensor que
nós estamos utilizando para o cálculo. Então, no meu caso, eu estou utilizando um sensor de nível de combustível, por isso, nessa janela, eu indiquei sensor de nível de combustível e ativei essa opção. Caso eu estivesse usando, por exemplo, um sensor absoluto, que é aquele, que servem para aqueles parâmetros que me trazem sempre um valor crescente do consumo, eu teria ativado essa caixa. Não aplica ao nosso caso, então por isso que eu selecionei só a primeira. Mas esse é um dos passos mais importantes, porque se eu não seleciono nada, nos relatórios eu não vou ter nenhuma informação sobre o consumo de combustível. O sistema precisa saber por onde você quer realizar o cálculo, e por isso é um dos passos mais importantes. Bom, então vamos lá. Esse é um gráfico que eu executei para uma das minhas unidades, e a gente vai ver mais tarde como criar um modelo de relatório que inclua esse recurso, e nele nós vemos que existem pequenas flutuações no nível de combustível. Então, essas seriam as flutuações. Essas flutuações podem ocorrer por várias razões, e as mais comuns são vibrações do motor, irregularidades no asfalto, movimento em subidas ou descidas, ou então em pendentes, até impurezas no combustível, ou até má calibração, ou uma frequência, uma pouca frequência no envio de mensagens. Existem outras razões, mas essas são as principais, que podem chegar a gerar essas flutuações. Então, para evitar que isso ocorra, quando a gente usa um sensor de nível de combustível, é possível estabelecer uma filtração para evitar esses possíveis abastecimentos, roubos ou consumos falsos. Então, essa opção vai aparecer disponível abaixo da caixa de sensores de nível de combustível, e é necessário ativar primeiro essa opção, filtrar valores dos sensores de nível de combustível. Uma vez que eu tenha feito isso, ele vai me permitir selecionar qual é o meu nível de filtração, que pode ser um valor entre 0 e 255. A gente vai ver mais detalhes sobre isso agora. Bom, o nível mínimo de filtração é 0. Então, nesse caso, o sistema vai tomar em conta 3 mensagens, ou seja, 3 níveis de combustível, e somente o nível do meio vai ser considerado. Então, isso vai fazer com que a linha seja suavizada e eu não vou ter tantos picos no meu gráfico. A partir do nível de filtração 1, os valores de nível de combustível vão ser multiplicados por 5 para obter a quantidade de mensagens para realizar essa suavização da linha. Então, um exemplo, se o meu nível de filtração for 2, o sistema vai tomar em conta 10 mensagens, ou seja, 10 valores diferentes de nível de combustível, e ele vai tomar em conta somente a mensagem do meio, ou seja, a quinta, para evitar essas flutuações. Então, nesse GIF, a gente consegue ver que ele está tomando em conta um intervalo importante de níveis de combustível, e somente a que tem a bolinha verde é a que é tomada em conta. Então, na hora de armar um gráfico, os picos não vão estar presentes e a linha vai estar mais suave. Então, aqui a gente tem uma diferença entre uma gráfica com nível 0 de filtração, que seria a da esquerda, e a da direita, que possui o nível de filtração 2. Então, aqui nós estamos tomando um intervalo de 10 mensagens recebidas, e somente a do meio, ou seja, a quinta, é tomada em conta. Então, notem que essa imagem da direita se aproxima muito mais a uma linha reta que a anterior, que está tomando em conta 3 mensagens e está selecionando a mensagem do meio, a segunda, como referência. Só que também é preciso ter cuidado ao utilizar essa filtração, porque se o nível for muito alto, a gente pode perder dados importantes, então, que vão causar uma leitura errada dos dados. Então, nessa gráfica, por exemplo, o nível de filtração é 11, então a gente está tomando aqui em conta 55 mensagens, ou seja, 55 valores diferentes de nível de combustível, e de todas essas, somente a mensagem do meio, ou seja, a 27ª está sendo tomada em conta. Então, o gráfico basicamente se tornou uma linha reta, e a gente não tem nenhuma visualização de picos, ou seja, que a gente não vê abastecimentos ou possíveis roubos de combustível. Então, para evitar esse cenário, a gente não recomenda que se utilize um nível de filtração maior a 8, e o intervalo ideal é sempre entre 0 e 3. Bom, as primeiras opções, então, que nós temos na janela de combustível são as de volume mínimo de abastecimento e de roubo. Então, aqui eu estou dizendo ao sistema qual o valor mínimo para que eu considere um evento como roubo ou abastecimento. Por padrão, esses dois campos vêm com valor 20, então imagina, no nosso caso nós temos indicado 25, porque eu editei, mas por padrão nós temos o valor 20 indicado, ou seja, que no meu caso, que eu tenho 25 como volume mínimo de abastecimento e de roubo, se o sistema identificar um acréscimo de combustível em 24 litros, esse não vai ser considerado como um abastecimento, porque aqui eu tenho indicado que o meu volume mínimo de abastecimento é de 25.
Bom, depois nós temos algumas outras opções nessa janela. Para evitar separar abastecimentos e drenagens realizadas de forma consecutiva, existem duas opções. Então, a primeira seria o tempo de espera para separar abastecimentos consecutivos, e ela serve para unir dois abastecimentos em um só, caso o tempo de espera entre os dois não supere o tempo indicado aqui. Por padrão, nós temos indicado 300 segundos ou 5 minutos. Então, a segunda opção, que é tempo para separar roubos consecutivos, funciona de forma análoga à anterior, só que, obviamente, para roubos ou drenagens. Então, nós podemos analisar um gráfico para entender isso melhor. Então, nós temos aqui no gráfico o eixo Y com o nível de combustível e o eixo X o tempo, e nós vemos que o nosso nível de combustível começa com uma queda que provavelmente pode ser um consumo. Logo, esse valor apresenta um crescimento, que pode indicar um abastecimento, e logo uma estabilização. Depois, uma outra pendente aparece outra vez, ou seja, um outro abastecimento acontece outra vez. Agora, se o tempo entre esses dois abastecimentos não supera o tempo que nós indicamos naquela janela que nós acabamos de ver, então, tempo mínimo de abastecimento consecutivo, esses dois abastecimentos vão ser considerados como um só. Então, se esses dois abastecimentos não chegarem aos 300 segundos, ou seja, a diferença entre eles não chegar nesses 5 minutos, isso aqui vai ser considerado como um só abastecimento. O mesmo ocorre para o roubo que nós vemos aqui em seguida. Então, poderia ter sido uma drenagem e o tempo entre essas duas drenagens, ou o tempo entre esses dois roubos, não superou os 300 segundos ou os 5 minutos. Então, o sistema vai considerar isso como um só dreno ou então um só roubo. Bom, então, agora, uma das partes mais importantes é a questão dos dois algoritmos que existem no Ialon para o cálculo de consumo de combustível. Então, o primeiro está baseado na quilometragem e é o mais simples. Por isso, é o que vem definido por padrão. Então, o algoritmo baseado na quilometragem é o algoritmo de cálculo padrão utilizado no Ialon. O segundo algoritmo está baseado no tempo, só que ele é mais complexo de configurar e está pensado para casos particulares onde esse algoritmo por quilometragem não funcionaria de forma adequada. Então, entrando mais em detalhes no algoritmo por quilometragem, a gente pode ver um pouco sobre o seu funcionamento. Então, para calcular os roubos e abastecimento de combustível, esse algoritmo vai tomar em conta o nível de combustível no final de uma viagem e vai comparar esse valor com o nível de combustível ao início da próxima viagem. Então, vamos analisar essa gráfica para entender melhor. Então, inicialmente nós temos definidos intervalos de estacionamento e de viagens, e logo, como na gráfica anterior, nós temos no eixo Y o nível de combustível e no eixo X o tempo. Bom, então, ok. Inicialmente, esse nível de combustível apresenta uma estabilidade, então isso parece ok, porque como nós vemos é um intervalo de estacionamento, então realmente tem sentido que ele não tenha nenhum consumo nesse intervalo. Mas logo nós vemos uma queda no nível de combustível durante uma viagem. Então, esse algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai tomar em conta o valor do nível de combustível no final do intervalo de viagem e vai comparar esse valor com o nível de combustível no início da próxima viagem. Então, nesse caso, nós notamos que nós tivemos um nível de combustível lido aqui, no final da viagem anterior, e logo na próxima ele vai tomar em conta, de novo, o nível inicial de combustível no momento de iniciar essa viagem. Então, aqui ele vai entender que, bom, entre o nível de combustível do final da viagem anterior e o início dessa, nós tivemos um acréscimo no nível. Então, se esse acréscimo superar o que nós determinamos lá no volume mínimo de abastecimento de combustível, isso vai ser considerado como um abastecimento. Então, aqui nós temos um outro exemplo que, bom, no final dessa viagem que nós analisamos, agora o sistema vai tomar em conta qual foi o nível de combustível aqui. Depois, no início da próxima viagem, ele também vai tomar em conta o volume de combustível no início dessa viagem e vai fazer o cálculo. Caso a diferença entre esses dois valores seja superior ao volume mínimo que nós colocamos lá nas configurações para que seja considerado um roubo, o sistema vai identificar que isso é um roubo. Então, a fórmula básica desse algoritmo é a seguinte: ele vai tomar em conta os níveis de combustível, níveis iniciais e finais de combustível no início e no final
das viagens, e ele vai somar isso, os abastecimentos, menos os roubos que forem identificados. Então, basicamente, o que ele faz é tomar o nível de combustível no início de uma viagem e no final da outra viagem, somente esses. Então, os níveis de combustíveis só são lidos para o cálculo no início de uma viagem e no final dessa mesma viagem. Então, no mundo ideal, esse algoritmo até que funcionaria bem, já que durante uma viagem a gente não deveria registrar nenhum abastecimento, nenhum roubo, mas em casos específicos ele não funciona bem e a gente vai ver quais são esses casos. Então, o primeiro caso que nós temos aqui é quando o motor está ligado durante um estacionamento, ou seja, então um veículo está lá em marcha lenta, e isso obviamente faz com que o consumo de combustível aumente. Esse algoritmo anterior, o baseado na quilometragem, como vimos, só vai tomar em conta os valores de nível ao final de uma viagem e no início da próxima. Então, esse consumo provavelmente seria considerado como um roubo. E esse, na verdade, não foi o caso, senão que o veículo estava com a ignição ligada durante o estacionamento em marcha lenta. O segundo caso que nós temos é o seguinte, então, usando esse algoritmo baseado na quilometragem, eu não consigo determinar o momento exato de consumo durante uma viagem. Então, um bom exemplo seria quando eu ligo o ar-condicionado ou acelero de uma forma brusca. Esses dois são eventos que consomem mais combustível. Então, nesses casos, eu não vou conseguir determinar o momento exato de consumo, já que eu só vou analisar o nível de combustível no final da viagem. Então, provavelmente, a gente vai sim visualizar uma queda brusca na gráfica, mas sem indicações precisas. Ele só vai estar tomando em conta o nível de combustível no começo da viagem e no final, e vai fazer a diferença entre os dois. Bom, o terceiro caso seria um roubo de combustível em movimento. Então, de forma análoga ao caso anterior, esse algoritmo não vai poder determinar roubos durante uma viagem. E o último caso, o caso número 4, essa linha aqui em cima, estaria relacionada àquelas unidades estacionárias, ou seja, aquelas unidades que não se movem, máquinas, enfim, são máquinas geralmente, né? Então, nesse caso, como não existem viagens ou estacionamentos, porque a máquina está sempre parada, esse algoritmo também não serviria porque ele está baseado na quilometragem, ou seja, está baseado em estacionamento e viagens. Por isso, esse algoritmo não aplicaria nesse caso também. Bom, para esses casos que nós vimos, esses 4 casos que nós mencionamos, existe a possibilidade de usar o algoritmo baseado no tempo. Então, para utilizar esse outro algoritmo, é necessário ativar 3 opções que nós vemos na janela de combustível nas configurações da unidade. Então, nós temos que ativar cálculos baseados em tempo de abastecimentos, cálculos baseados em tempos de roubo e cálculos de consumo de combustível baseados no tempo aqui na seção do sensor de nível de combustível. Então, o cálculo de consumo de combustível baseado no tempo serve para realizar esse cálculo de consumo independentemente de se a unidade estiver em movimento ou não. Se essa opção estiver desativada, não se tomará em conta os níveis de combustível quando o veículo estiver estacionado ou parado, ou seja, só vai se tomar em conta o nível de combustível ao final de uma viagem e ao início da próxima. Ou seja, estaríamos usando o algoritmo que vimos anteriormente. Essas duas opções, a de abastecimento e roubo de combustível baseado no tempo, se utilizam para essas unidades estacionárias. Então, máquinas com consumo de combustível em marcha lenta. Uma vez ativadas as duas, os roubos e os abastecimentos serão tomados em conta independentemente de viagens ou estacionamentos. Então, ele só vai tomar em conta realmente o tempo e vai tomar em conta todos os níveis de combustíveis que forem registrados para essa unidade. Outro ponto muito importante para o algoritmo baseado no tempo é que é necessário utilizar o assistente de consumo matemático que nós vimos na primeira parte dessa série de webinar sobre combustível. Então, a gente vai ter que entrar lá na janela de sensores, no canto superior direito, abrir a opção assistente de consumo matemático. Então, aqui nós vamos ter que indicar quanto, segundo o fabricante do meu veículo, quanto de combustível o meu veículo deveria consumir, quantos litros por hora ele deveria consumir. Isso serve para a gente poder fazer essa análise de marcha lenta. Depois, quantos litros de combustível o meu veículo deveria consumir a cada 100 km percorridos em ciclo urbano, ou seja, dentro da cidade, e em ciclo suburbano. Então, é obrigatório usar essas opções para que o sistema possa comparar o consumo prático, ou seja, o que foi detectado pelo sensor, com o consumo teórico, ou seja, quanto o fabricante do meu veículo me diz que eu deveria estar consumindo nestas condições. Então, de novo, como fizemos anteriormente, a gente pode revisar essa gráfica para entender melhor esse funcionamento do algoritmo. Então, a primeira diferença seria que
nós não estamos tomando em conta nem as viagens, nem os estacionamentos. Então, aqui na parte superior da gráfica, nós temos indicado esses dois, viagem e estacionamento, somente por fins didáticos. Então, outra vez, nós temos o consumo em uma viagem, aqui, e a gente pode supor que nesse intervalo de estacionamento, onde o veículo estava em marcha lenta, tenha registrado uma queda no nível de combustível. Então, é justamente o que nós vemos aqui. Então, no estacionamento, nós tivemos uma queda no nível de combustível. Caso essa queda seja menor ou igual ao que nós indicamos lá no assistente de consumo matemático, ou seja, o que o fabricante do meu veículo diz que eu deveria estar consumindo em litros por hora, ou seja, quando o veículo está parado, isso vai ficar indicado só como um consumo, ou seja, realmente o veículo ficou em marcha lenta e não foi um roubo de combustível. No segundo caso, a gente tem algo bem parecido. Então, a gente tem um consumo durante uma viagem, então o fundo amarelo representa a viagem, e vemos que o mesmo não foi diferente ao que indicamos no assistente de consumo por cálculo e também não superou o volume mínimo para roubo. Então, de novo, ficou registrado só como um consumo em viagem e não um roubo em movimento. No último caso, a gente tem uma situação onde a queda de combustível foi superior ao volume mínimo de roubo ou foi superior ao que indicamos que o veículo deveria consumir no ciclo suburbano. Por isso, o sistema entendeu, fez essa comparativa, entendeu que houve um roubo de combustível durante a viagem, ou seja, em movimento. Então, essa seria a analítica do algoritmo baseado no tempo. Bom, então, para concluir, a gente pode falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens no uso dos diferentes algoritmos. Então, o baseado na quilometragem é mais simples de configurar, porque basicamente a gente só precisa indicar qual é o volume mínimo de roubo e abastecimento, e a desvantagem seria que não é possível detectar os roubos em marcha lenta ou durante os movimentos. Também a gente não vai conseguir visualizar os aumentos bruscos no consumo durante uma viagem. Então, lembrando também que esse tipo de algoritmo, então, um algoritmo baseado na quilometragem, não leva em conta o consumo das unidades estacionárias, porque elas não possuem viagens e estacionamentos, e esse algoritmo precisa, sim, de viagens e estacionamentos para que seja possível fazer o cálculo do consumo. Agora, o algoritmo baseado no tempo pode detectar roubos em marcha lenta, em movimento, e também os aumentos de consumo durante uma viagem, além de funcionar bem para as unidades estacionárias, já que ele não está considerando nada relacionado a viagens e estacionamentos, ele realmente só leva em conta o tempo. A desvantagem aqui seria somente a maior dificuldade na configuração, já que vai ser necessário configurar também aquele assistente de consumo matemático, então isso requer um pouco mais de investigação, saber quais são os valores que o fabricante do meu veículo diz que eu deveria estar consumindo nessas condições, para que o sistema possa fazer a comparativa e realizar o cálculo adequado. Então, essas seriam as vantagens e desvantagens. Bom, agora a gente pode falar um pouco sobre relatórios e notificações. Então, depois que nós fizermos toda essa configuração, o que é que nós obtemos como resultado? Então, eu vou compartilhar o Yellow outra vez, e a gente pode ver um pouco, colocar em prática o que a gente aprendeu, e ver um pouquinho desse resultado. Bom, excelente. Então, vou entrar lá na minha unidade. Então, vou utilizar essa agora, caminhão de cimento 4. Entro nas propriedades da unidade e venho na janela de combustível. Então, primeira coisa que eu tenho que tomar em conta aqui é que eu estou vendo que essa unidade está utilizando o algoritmo baseado na quilometragem. Por quê? Porque aqui em sensores de nível de combustível, eu não tenho selecionado a opção cálculos de consumo de combustível baseados no tempo. Então, primeira coisa que eu identifiquei aqui, essa unidade utiliza o algoritmo baseado na quilometragem. Além disso, eu também não tenho cálculo baseados em tempo de abastecimentos e roubo selecionado. Então, outra vez, isso só confirma que ele usa o algoritmo por quilometragem, ou seja, que depende, sim, de viagens e estacionamentos. Então, aqui eu tenho indicado que o volume mínimo de abastecimento e de roubo é de 25 litros e que o tempo para separar abastecimentos ou roubos consecutivos é de 5 minutos. Então, basicamente, a única configuração que eu preciso fazer para o algoritmo baseado na quilometragem é essa. Então, selecionar qual tipo de sensor eu estou usando, indicar o volume mínimo de abastecimento e o tempo consecutivo para separar os abastecimentos e os roubos. Depois disso, nenhuma outra opção é necessária para obter essas informações nos relatórios. Agora, ok. Como é que eu vejo essa informação nos relatórios? Existem diversas tabelas e gráficos que me trazem essa informação. Então, agora a gente vem no módulo de relatórios. Eu tenho, eu posso criar um novo e depois executar o que eu já tenho criado para que a gente veja o resultado. Então, eu faço clique em novo, seleciono em qual conta vai estar, seguinte,
E ok, bom, existem várias tabelas que possuem informações de combustível. A primeira coisa importante é saber quais colunas utilizar. Então, no nosso caso, nós vamos usar umas de horas de motor, e o que ela vai trazer para a gente é justamente o intervalo em que o sensor de ignição foi ligado até que ele foi desligado. Isso seriam umas horas de motor. Então, seria realmente o funcionamento do sensor de ignição. Obviamente, para que essa tabela funcione, eu precisaria ter um sensor de ignição criado. Então, eu seleciono o tipo de tabela horas de motor. Eu posso selecionar quais são os dados importantes relacionados a esses intervalos de hora de motor. Então, por exemplo, quando o meu sensor de ignição foi ligado, quando ele foi desligado, quantas horas de motor eu estou registrando, quantas dessas horas de motor registradas o veículo esteve em movimento e quantas dessas horas o veículo esteve em marcha lenta, ou seja, parado, sem movimento, consumindo combustível. E depois, se nós descermos um pouco, a gente vai ver um monte de opções referentes ao consumo de combustível. Então, a primeira coisa importante é detectar qual é a coluna adequada para mim. Então, vamos lá. Se eu tiver, deixa eu só ir aqui, justamente, essa parte é mais simples para a gente analisar. Então, se eu utilizar um sensor de nível de combustível, que é o nosso caso, eu tenho que utilizar a coluna que tem a sigla FLS, Full Level Sensor, sensor de nível de combustível. Se eu estiver utilizando um sensor de consumo de combustível, ou seja, imagine se eu estiver utilizando um sensor absoluto, que é aquele que nós comentamos no início, que serve para aqueles parâmetros que só me dizem quanto de combustível foi consumido em todo o intervalo de exploração desse veículo, desde a instalação do dispositivo. Nesse caso, a sigla desse sensor é ABS-FCS, Full Consumption Sensor. Então, sensor de consumo de combustível. Então, a primeira coisa é aplicar aquilo que nós aprendemos no início. Qual o significado de cada uma das siglas? Como nós, nessa unidade, só estamos usando um sensor de nível de combustível, ou seja, eu só tenho informação de quantos litros eu tenho no tanque, eu só deveria selecionar as colunas que correspondem a FLS. Então, eu posso selecionar quanto foi consumido em total. Depois ele tem algumas especificações, por exemplo, quanto foi consumido pelo meu sensor de nível de combustível em movimento, quanto foi consumido pelo meu sensor de nível de combustível em marcha lenta, entre outras. Então, eu consigo também pegar uma média, por exemplo, para saber quantos litros foram consumidos a cada 100 km, ou por hora, enfim, não aplica nesse caso, mas saibam que existem várias tabelas que nos trazem informação de quanto combustível foi consumido. Então, as principais são horas de motor e viagens. Depois existem as tabelas que nos trazem informações referentes a abastecimentos ou roubos detectados. Então, nós temos outras tabelas que justamente levam esse nome. Então, por exemplo, abastecimento de combustível. Essa tabela, dependendo das colunas que eu selecionar, vai me trazer quanto de combustível eu tive registrado para abastecimento. E, obviamente, se eu selecionar o tipo de tabela roubos de combustível, eu vou ter a informação análoga a essa, só que referente às drenagens. Então, enfim, existem várias tabelas que me trazem informação sobre combustível. A parte mais importante é saber qual coluna eu estou utilizando. Então, para saber qual coluna utilizar, eu tenho que primeiro saber qual sensor eu estou usando. Ok, bom, então, além de adicionar as tabelas, eu poderia adicionar um gráfico. Basicamente, em todos os gráficos que nós temos disponíveis aqui no Willow, todos trazem informação referente a combustível. Então, eu faço clique em novo gráfico e existem vários tipos de tabela. Então, eu tenho tabelas que comparam combustível com velocidade. Outra vez, notem a diferença entre cada uma delas. Então, cada uma dessas tabelas toma em conta um sensor diferente, ou seja, se eu tiver um FLS criado na minha unidade e aqui tentar executar um gráfico utilizando a sigla ABS, que corresponde a um sensor absoluto de consumo de combustível, obviamente, quando eu executar esse relatório, esse gráfico, eu não vou ter nenhuma informação. Então, sempre é importante selecionar as colunas ou gráficos que correspondam ao sensor que eu tenho criado nas propriedades da unidade. Então, o mais comum que se utiliza para os gráficos é esse regular. Então, basicamente, eu poderia colocar regular e selecionar as colunas consumo de combustível por FLS. Então, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho consumo de combustível por FLS e eu tenho consumo de combustível por FLS suavizado. A primeira não aplica filtração, ou seja, que eu posso ver uma gráfica mais crua com aqueles picos de nível de combustível, e a segunda aplica o nível de filtração que nós tenhamos selecionado lá na configuração das propriedades da nossa unidade. Então, vai ser uma linha mais reta, mais suave. Enfim, existe a possibilidade de selecionar outras colunas, outros parâmetros para acompanhar na gráfica, mas basicamente assim que nós adicionamos uma gráfica ao relatório. Uma vez que eu selecione quais são as colunas importantes para mim, ou seja, quais são as linhas que eu quero acompanhar, basicamente eu tenho que fazer clique em OK e o gráfico fica salvo. Eu poderia continuar adicionando novos gráficos ou novas tabelas, eu não vou fazer isso agora, e eu vou mostrar para vocês o resultado de um relatório que
que eu já tinha criado. Além das tabelas e gráficos, a gente pode adicionar também estatísticas. As estatísticas servem como se fosse uma capa para o nosso relatório. Então, posso colocar, por exemplo, relatório, que vai me mostrar o nome do relatório que eu estou executando, para qual unidade eu estou executando, e eu posso colocar um resumo das tabelas que eu tenho adicionado posteriormente. Então, imaginem que nesse modelo de relatório eu tenho adicionado uma tabela de horas de motor, só que antes que o cliente entre na tabela de horas de motor e veja um monte de dados, eu posso entregar para ele um resumo, uma capa que me diga aqui, bom, no intervalo do dia tal até o dia tal, esse veículo consumiu tal quantidade de combustível, assim diretamente para que seja mais fácil a visualização. Então, basicamente, essa opção de estatística serve como se fosse uma capa para o nosso relatório. Bom, eu também não vou adicionar ela, vou mostrar para vocês o resultado do relatório que eu já tenho criado. Então, se chama análise do combustível e eu vou executar para minha unidade caminhão de cimento 04. E eu vou executar para o dia de ontem. Vamos ver se a gente recebe alguma informação. Ok, bom, então como eu comentei para vocês, a primeira coisa que eu tenho aqui é uma estatística, ou seja, é a capa do meu relatório. Ou seja, sem analisar nada, eu já estou vendo aqui que ontem ele consumiu 83 litros de combustível. Ou seja, é algo mais prático, um resumo do que o cliente vai ver depois. Bom, depois eu tenho aquela tabela de horas de motor que nós vimos. Então, por exemplo, como eu só executei para o dia de ontem, eu tenho, o dia 13, terça-feira, e os intervalos de horas de motor registrados aqui. Então, os intervalos de horas de motor seriam quando a ignição é ligada até o momento em que a ignição é desligada. Então, aqui eu tive, por exemplo, um intervalo de, vamos lá, 6 horas de motor, o primeiro do dia, e nessas 6 horas de motor, ou seja, desde que meu sensor de ignição foi ligado até que ele foi desligado, o meu veículo consumiu 57 litros. Enfim, existem outras colunas que eu poderia adicionar aqui, por exemplo, quanto desses litros consumidos foi em movimento e quantos desses litros consumidos foram sem movimento, ou seja, em marcha lenta. E são dados legais para entregar para o cliente, mas enfim, nessa tabela nós estamos vendo só o consumido. Mas, obviamente, fica aí as outras opções. Depois, eu tenho alguns gráficos. Então, se eu vier aqui nessa opção, gráfico combustível, nós podemos ir vendo o nível de combustível dessa unidade. Então, como nós vimos, eu tenho duas linhas selecionadas aqui, o nível de combustível e o nível de combustível suavizado em azul. Então, nós vemos que nós temos os picos, ou seja, não tem aquela filtração aplicada. Agora, quando eu tenho o nível de combustível suavizado, nós vemos que realmente o sistema toma em conta menos mensagens e o gráfico não aparece com tantos picos. Então, é uma forma também mais interessante de mostrar esses dados para o cliente e que a analítica fique mais fácil. Caso algum desses níveis, desses acréscimos ou dessas baixas de combustível tenha superado o volume mínimo de abastecimento ou de roubo, obviamente aqui apareceria que houve um roubo ou um abastecimento de combustível, com algum desses dois símbolos que aparecem aqui. Então, o vermelho para roubo e o verde para abastecimento. Então, basicamente, assim eu executo um relatório de combustível, seja baseado em horas de motor ou com um gráfico. Bom, além dos relatórios, também existe a possibilidade de nós recebermos alertas baseados nos abastecimentos e nos roubos. Então, imagina que eu quero um alerta sempre que o sistema detectar que o volume de nível de combustível teve uma diferença superior ao que nós indicamos lá na configuração que nós fizemos no módulo de combustível. Então, se eu entrar de novo nas propriedades da minha unidade, vim no módulo combustível, aqui nós indicamos que o volume mínimo de abastecimento é 25 e o de roubo é de 25. Ou seja, eu quero uma notificação sempre que o nível de combustível baixe mais que 25 ou suba mais que 25. Como eu faço isso? Bom, eu venho na janela alertas, novo alerta, seleciono que conta vai estar, seguinte, seleciono para qual unidade vai valer esse alerta, seguinte, e seleciono qual tipo de alerta eu estou querendo aqui. Então, pode ser um tipo de alerta para abastecimento de combustível ou para roubo de combustível. Ele não vai me dar nenhuma opção. Ele, sinceramente, só vai tomar o que nós indicamos lá nas configurações da unidade. Ou seja, se a diferença entre os valores de nível de combustível superarem os valores que nós registramos lá na configuração. No nosso caso, os 25. Essas opções eu não preciso marcar nenhuma. Caso eu queira filtrar a ativação do alerta, eu posso marcar, por exemplo, se eu marcasse aqui cercas eletrônicas, significa que esse alerta só seria ativado se, além de cumprir com a quantidade em litros que nós especificamos lá na configuração da unidade, o veículo esteja dentro de determinada cerca eletrônica. Ou seja, eu posso criar uma cerca eletrônica num posto de gasolina e colocar que eu só quero a notificação se ele abastecer combustível em determinado posto.
faço o clique em seguinte e logo seleciono como eu quero ser notificado, por e-mail, por SMS, enfim, qualquer uma das opções, e essas opções são standard para as outras notificações. Então, basicamente, o único que eu tenho que fazer, sinceramente, é só selecionar se eu quero notificação para abastecimento ou para roubo. Bom, por hoje, esses seriam todos os assuntos a cobrir, então agora eu espero algumas perguntas de vocês e nós podemos ir respondendo pouco a pouco cada uma delas. O Caio pergunta, esse material de apresentação, você pode disponibilizar o PDF? Sim, 2 dias depois da apresentação, o vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube em português e a apresentação também vai estar disponível no nosso site, Caio. O João de Portugal pergunta, qual é o algoritmo mais utilizado no Elon? Bom, o algoritmo mais usado no Elon é o baseado na quilometragem. Por quê? É mais simples de configurar e é o que vem por padrão em todos, bom, quando nós estamos trabalhando com esse consumo de combustível. Então, sempre a nossa janela, o nosso módulo de combustível, essa configuração que nós vimos agora, ela sempre, por padrão, vem feita para o algoritmo baseado na quilometragem. Por isso, o em quilometragem é o mais utilizado, ainda que não seja o mais preciso, justamente por causa da complexidade. Mas é essa, João. O Mário pergunta, a mesma apresentação vale para dados CAM? Sim, vale para dados CAM. Então, basicamente, o nosso leitor também estaria enviando o nível de combustível, seja em litros ou seja em alguma unidade métrica diferente. Então, criaria o sensor da mesma forma, especificando qual parâmetro que corresponde ao meu leitor CAM. Eu também poderia utilizar a tabela de cálculo para converter essas unidades métricas recebidas pelo leitor em litros, e depois eu faria exatamente a mesma configuração no módulo de combustível para os dados CAM. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando com sensores de nível de combustível, essa configuração que nós vimos vai aplicar para qualquer tipo de sensor, ou seja, hardware adicional que nós tenhamos associado ao nosso GPS. Então, pode ser um flutuador, dados CAM, um medidor tradicional, sensor ultrassônico. Então, na verdade, sim, aplica a qualquer um deles.
O Caio pergunta, onde o técnico deve conectar um multímetro para fazer a leitura do consumo? Não é necessário instalar nenhum sensor físico, né? Então, Caio, na verdade, sim, é necessário, ou seja, no webinar passado, ou seja, na parte 1, nós vimos as opções para o cálculo do consumo de combustível sem nenhum sensor adicional associado ao GPS, ou seja, sem nenhum sensor físico. Então, a gente tinha duas opções, por tarifa ou por cálculo matemático, ou seja, considerando só a quilometragem percorrida e a velocidade da unidade. Então, no caso anterior, não, mas na apresentação de hoje, sim, tá? Ela estava mais focada para sensores adicionais. Então, quando a gente está trabalhando, sim, com algum medidor que vai diretamente lá no tanque de combustível do veículo. Então, nesse caso, sim, a gente precisa da instalação adicional de um sensor. Agora, onde o técnico deve conectar, isso depende. Então, se você está usando um medidor, ele deve conectar na parte superior do tanque, então tem que fazer uma perfuração no tanque e colocar o medidor lá. Se ele está usando dados CAM, você só vai precisar conectar um leitor de dados CAM no porto OBD do veículo. Se for um sensor ultrassônico, na parte inferior do tanque. Então, depende do tipo de sensor que você está utilizando, Caio. Bom, pessoal, até agora essas foram as perguntas. Espero que tenha ficado tudo claro. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida ou que depois revisem a apresentação, eu continuo disponível para consultas no meu e-mail pessoal, que vocês veem aí na tela. Eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós estamos cada vez mais subindo conteúdo em português. Isso é excelente, porque nós já temos uma comunidade de partners que falam português importante, e isso é ótimo. Mas, enfim, por hoje seria isso. Agradeço a participação de todos e o tempo de vocês aqui hoje. Um abraço. Tchau, tchau.